Imaginação. Você se considera uma pessoa criativa, imaginativa, que tem ideias assim que pulam fora da caixinha? Não? Então, calma aí, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre a imaginação, como a gente pode desenvolver ela e principalmente como ela é importante no trabalho de um ator e de uma atriz. E é o seguinte, se você quer de fato se tornar um bom ator, uma boa atriz, para trilhar aí a sua carreira, esse capítulo ele é imprescindível. Você precisa estudar ele profundamente, porque nesse capítulo, o Stanislavski ele vai ensinar pra gente sobre o papel da imaginação no trabalho de um ator ou de uma atriz. Se liga só como isso é importante, porque a imaginação, gente, ela é assim, um dos pilares do trabalho de um ator e de uma atriz. Não tem como você fazer teatro sem você estimular a usar a sua imaginação. E é para além do que a gente talvez considere o que é imaginação. Você tem que literalmente sair da caixa e depois que você sair da caixa, tem que sair de mais, sei lá, umas 5 caixas para fazer a coisa. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, porque assim você vai, aprender muito sobre a sua imaginação, como usar ela. E bora lá! Estou aqui com o meu amado livro, que, gente, todo riscado, todo não sei o que lá. Deixa eu só achar aqui, capítulo 4, porque eu tô lendo outra parte dele, porque eu não paro de ler esse livro. Todos 5 aqui. Calma aí, eu não paro de ler, gente, toda vez, porque esse livro é um livro de consulta, né? Por isso que é importante, você que tá aí, não vai ser sem vergonha, hein? Não vai ser sem vergonha, é pra você ler o livro. Esses vídeos aqui é só pra te ajudar a decupar e entender melhor o que o Stanislavski tá falando, mas vai ser sem vergonha, hein? Lê o livro. Bom, pessoal, no primeiro dia de aula desse capítulo, os alunos eles vão até a casa do diretor para aprender sobre a imaginação. Quando eles chegam logo no comecinho, o Tordzov, que é o diretor, ele começa a explicar sobre a imaginação a partir de uns quadros que ele tem assim nas paredes. E a partir desses quadros, ele fala que o artista ele sempre vai usar a imaginação e a fantasia para criar. A imaginação cria coisas que podem existir ou acontecer, ao passo que a fantasia inventa coisas que não existem, nunca existiram e nem existirão. E, no entanto, quem sabe talvez um dia elas passem a existir. Quando a fantasia criou o tapete mágico, quem iria pensar que nós um dia estaríamos voando através do espaço? Tanto a fantasia quanto a imaginação são indispensáveis para o pintor. E para o ator? Perguntou Paulo. O que você acha? O dramaturgo acaso fornece tudo que os atores têm de saber sobre a peça? Pode-se, acaso, em 100 páginas, relatar inteiramente a vida da lista de personagens? O autor, por exemplo, fornece pormenores suficientes daquilo que aconteceu antes do início da peça? É possível que, no texto, achemos apenas os mesmos e Pedro, ou sai Pedro, mas a gente não pode surgir do ar de repente ou nele desaparecer. Nós nunca acreditamos em uma ação prática. Em geral, ele se levanta, anda de um lado para o outro, agitado, ri, morre. Até as características pessoais são fornecidas laconicamente, como é um jovem de aspecto agradável, fuma muito. Não é precisamente uma base bastante ampla para a criação de todo o seu aspecto interior, seus modos, seu andar. E as salas? Será bastante decorá-las? Será que os dados fornecidos descrevem o caráter dos personagens e nos indicam todos os matizes dos seus pensamentos, sentimentos, impulsos e atos? A tudo isso, o ator deve dar a maior amplitude e profundidade. Nesse processo criador, a imaginação o conduz. Meu Deus, gente! Eu já li algumas vezes Stanislavski, eu não paro de ler, como eu já falei pra vocês, mas eu tô num processo agora do meu curso, que inclusive vai sair vlog falando sobre isso pra vocês, que é a montagem, né? Eu tô assim na primeira montagem, que é um momento incrível, maravilhoso, tá sendo incrível, até me emociono, porque eu tô amando muito. E
A gente escolheu a peça que a gente vai fazer e a gente tá agora, pensando em como vão ser as cenas, né? O professor vai trazer a adaptação para os alunos fazerem. E é isso, a gente tem que pirar assim o cabeção, usando a nossa imaginação para conseguir preencher todas essas lacunas que o autor não dá. Você vai precisar criar o seu personagem, criar a cena, preencher tudo isso e deixar rico para você conseguir entregar ali uma atuação verdadeira para o público. Por isso que é muito importante a gente estudar sobre a nossa imaginação, aprender como usar ela, estimular ela para ela ficar cada vez mais imaginativa. É bem normal as pessoas não se considerarem criativas, não se considerarem com uma imaginação fértil. E isso é uma coisa que quem quer ser ator ou atriz, na verdade acho que todo mundo, mas quem é artista precisa conseguir quebrar. Porque a imaginação é importantíssima para o seu trabalho. Você já imaginou o que acontece se você não tiver ela? Stanislavski que fala sobre isso pra gente. Já que a imaginação tem um papel tão importante no trabalho do ator, perguntou Paulo, um tanto encabulado, o que é que ele pode fazer quando carece dela? Terá que desenvolvê-la, respondeu o diretor. Ou então, desistir do teatro. De outro modo, cairá nas mãos de diretores que compensarão a sua deficiência com as próprias imaginações, fazendo dele um joguete. Não seria melhor desenvolver uma imaginação sua mesmo? Receio, disse eu, que isso seja muito difícil. Depende do tipo da imaginação que tiver, disse o diretor. A imaginação, dotada de iniciativa própria, pode desenvolver-se sem qualquer esforço especial e trabalha constante e incansável, quer você esteja dormindo, quer acordado. Depois, há aquela que não tem iniciativa, mas é fácil de despertar e continua agindo logo que lhe sugerem alguma coisa. A imaginação que não reage às sugestões cria um problema mais difícil. Com ela, o ator recebe as sugestões de um modo apenas exterior e formal. O seu desenvolvimento será crivado de dificuldades e há pouquíssima esperança de êxito, a não ser que ele faça um esforço enorme. Respira comigo e não se desespere. Porque, por mais que seja assim difícil, principalmente no começo, você estimular a sua imaginação é super possível. Eu falo isso por experiência própria para vocês. Eu me considero uma pessoa com imaginação fértil, mas pro teatro é em outro lugar que nossa imaginação tem que ir. Então é um trabalho que eu tô tendo que fazer arduamente. Eu estudo alguns monólogos e eu faço monólogo, eu tô tendo a oportunidade de assim mostrar para alguns professores meus maravilhosos que estão me ajudando. E eu achei ali que eu estudei, que eu consegui se fora da caixa e não. E é isso também o trabalho do ator, porque você vai achar que você tá fazendo direito, mas você não vai estar. E você vai ter que ali buscar outro lugar na sua imaginação. Então, a imaginação aqui é um exercício que toda ator e atriz que realmente quer trabalhar no teatro vai precisar desenvolver. O que nos leva para o segundo dia de aula desse capítulo, onde o Costin vai falar para o diretor sobre o fracasso que ele teve tentando exercitar a imaginação em casa. Fiquei tão desencorajado com o fracasso das minhas tentativas de exercitar em casa a imaginação que hoje, na aula, falei com o diretor sobre isso. Você não conseguiu porque cometeu uma série de erros. Em primeiro lugar, forçou a imaginação em vez de a estimular. Depois, tentou pensar sem ter um assunto interessante. Seu terceiro erro foi que seus pensamentos eram passivos. Na imaginação, a atividade tem máxima importância. Primeiro vem a ação interior, depois a exterior. Assinalei que, de certo modo, estivera em atividade, pois voava sobre as florestas a grande velocidade. Quando você está confortavelmente recostado dentro de um trem expresso, está em atividade? Perguntou o diretor. O maquinista está trabalhando, mas o passageiro mantém-se passivo. Claro que se estivesse ocupado com algum negócio, uma conversa, uma discussão importante ou escrevendo um relatório no trem, você teria, então,
alguma base para falar em atividade. Também no seu voo de aeroplano, o piloto trabalhava, mas você não fazia nada. Se estivesse nos controles ou tirando fotografias, topografias, poderia dizer que estava ativo. Tome, por exemplo, a nossa classe. É um fato real. Suponha que o ambiente, o professor e os alunos permaneçam tais como estão. Agora, com o C mágico, vou me colocar-me no plano do faz de conta, mudando apenas uma circunstância, a hora do dia. Direi que não são 3 da tarde, e sim 3 da madrugada. Use a imaginação para justificar uma aula que termine assim tão tarde. Dessa simples circunstância decorre uma série de consequências. Sua família em casa estará aflita por sua causa. Como aqui não há telefone, você não pode avisá-la. Um outro aluno deixará de comparecer a uma festa, onde o espero. Um terceiro mora no subúrbio e não sabe como irá para casa, pois os trens já pararam. Tudo isso acarreta modificações exteriores e também interiores, colorindo as suas ações. Ou experimentem outro ponto de vista. A hora continua sendo as 3 da tarde, mas suponhamos que a época do ano mudou. Em vez de inverno e primavera, o ar está maravilhoso e até mesmo na sombra faz calor, lá fora. Vejo que já estão sorrindo. Depois da aula terão tempo para dar uma volta. Resolvam o que vão fazer. Justifiquem a decisão com as suposições necessárias. Terão novamente bases para um exercício. Esse foi apenas um dos inúmeros exemplos de como você pode usar os seus poderes interiores para modificar as coisas materiais que os cercam. Não procurem livrar-se dessas coisas. Pelo contrário, incluam-nas em sua vida imaginária. Aqui o Tordzov e o Stanislavski passou um exercício de como estimular a imaginação de inúmeros que existem, pessoal. É só vocês pesquisarem e se quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Hashtag exercícios para a imaginação, que aí eu vou fazer um compilado e colocar aqui para vocês. No terceiro dia, o Tordzov ele vai continuar dando exemplos de exercícios para estimular aqui ó, a imaginação, mas eu não vou ler todo esse capítulo, até porque você já leu ou está lendo junto comigo, certo? Então vamos lá e ler ele, porque é muito importante. Eu vou pular para o dia 4. Como vocês estão vendo, eu estou com outra roupa porque eu perdi o final da gravação desse vídeo. Ai, gente, isso é tão triste quando isso acontece, só quem faz vídeo vai me entender agora. Imprevistos à parte, vamos para o que interessa. No quarto dia de aula, o Tordzov vai explicar para os alunos sobre as informações que todo ator ou atriz precisa ter para conseguir assim fazer o melhor trabalho possível. Hoje, Tordzov começou as suas observações dizendo-nos o que temos de fazer sempre que o autor, o diretor ou outros colaboradores do espetáculo omitirem coisas que precisamos saber. Necessitados, antes de mais nada, de uma série ininterrupta de supostas circunstâncias no meio das quais se desenvolve o nosso exercício. Segundo, temos de contar com uma linha sólida de visões interiores ligadas a essas circunstâncias, de modo que elas sejam ilustradas por nós. Tem uma coisa que é assim necessaríssima para um ator na hora que ele está atuando, é assim insubstituível, que é o subtexto. E ele vai falar exatamente sobre isso aqui nessa parte. Olha só. Durante cada segundo que estivermos no palco, a cada momento do desenrolar da ação da peça, temos de estar concisos das circunstâncias externas que nos cercam, toda a disposição material do espetáculo, ou de uma cadeia interior de circunstâncias que foram imaginadas por nós mesmos, a fim de ilustrarmos nossos papéis. Com esses momentos, formam-se-á uma série ininterrupta de imagens, parecida com um filme cinematográfico. Enquanto a nossa atuação for criadora, essa fita desenvolver-se-á
e projetar-se na tela da nossa visão interior, tornando vívidas as circunstâncias entre as quais nos movemos. Além disso, essas imagens interiores criam um estado de espírito correspondente e despertam emoções, ao mesmo tempo que nos mantém dentro dos limites da peça. No desenrolar desse dia de aula, o diretor vai explicar para os alunos como a nossa mente é poderosa, porque ela tem a capacidade de conseguir projetar uma visualização de um objeto, de um momento, sem necessariamente a gente estar ali com aquele objeto que a gente está visualizando, ou então naquele momento que a gente está visualizando através da nossa mente. E ele também vai pontuar que essa capacidade se estende para além da nossa visão, como por exemplo a nossa audição. Se a gente parar, fechar o olho e começar a imaginar assim, o som de uma cachoeira, quem conhece uma cachoeira, já foi numa cachoeira, vai conseguir ouvir aquele som na imaginação, vai conseguir fazer isso. E isso é muito importante para quem é ator, para quem é atriz. A gente precisa dessa imaginação e também dessa memória de experiências que a gente tem para conseguir desenvolver o nosso trabalho. E a nossa mente, gente, a nossa mente é extraordinária, porque ela consegue fazer isso. E essa capacidade que a nossa mente tem de conseguir criar a partir da imaginação sensações, experiências, sentimentos é muito importante. Porque isso cria um estado interior na gente, que também é um quadro interior, que é extremamente importante para o ator e para a atriz, o que nos leva para o 5º dia de aula desse capítulo. Nesse dia de aula, o diretor vai explicar para os alunos como que faz para despertar esse quadro interior por conta própria. Porque, gente, um ator, uma atriz tem que ter autonomia. Então ele vai explicar isso através de um jogo, que no livro tem o nome de filme imaginário. Então ele pegou um dos alunos como exemplo e falou para ele assim, ó, você aí tem a vida de uma árvore. E aí o aluno ele tinha que criar com a sua imaginação a vida dessa árvore. Só que o aluno ele começou assim a ter certa dificuldade para criar a vida dessa árvore. E gente, quando eu tava lendo esse capítulo, eu me vi muito, porque é muito difícil você criar a vida de um personagem. Tem que estudar muito, tem que se aprofundar muito, tem que querer fazer o negócio, viu? Porque senão não sai. E aí quando eu li esse capítulo, nossa, isso me ajudou muito para conseguir desenvolver os meus personagens. Então presta atenção nisso. É uma frase assim, muito simples, mas que vai te ajudar muito na hora que você empacar aí a construção da vida do seu personagem. Eu sou eu, mas se eu fosse um velho carvalho plantado em meio a determinadas condições ambientes, o que eu faria? Continuando a aula, tinha outro aluno que ele estava com mais dificuldade do que o anterior para despertar a sua imaginação e criar. E diante dessas circunstâncias dadas, ele começou simplesmente a falar para o diretor coisas aleatórias, porque nesse capítulo o diretor ele vai perguntando, mas você é uma árvore por quê? Você tá ventando muito forte? O que você tá sentindo? E aí os alunos vão ali respondendo, e as respostas que esse aluno estava dando não tinha nada a ver com a vida que ele estava criando do personagem dele. E aí o Torzov ele deu umas dicas muito importantes na hora que isso aconteça. Quando a sua imaginação está inerte, faço-lhe uma pergunta simples. Como foi interrogado, tem de responder. Se responder sem pensar, rejeita a resposta. Então, para encontrar uma resposta mais satisfatória, o aluno terá de despertar a imaginação ou, caso não faça, terá de atacar o assunto com o cérebro, por meio do raciocínio lógico. Muitas vezes, o trabalho da imaginação é preparado e dirigido dessa forma consciente, intelectual. O aluno, então, vê alguma coisa, quer na memória, quer na imaginação, diante dele, certas imagens visuais definidas. Por um breve instante, ele vive num sonho. Depois disso, nova pergunta e o processo repete-se.
E mesmo com a terceira e a quarta, até que sustentei e alonguei aquele breve instante, fazendo dele algo de parecido com um quadro completo. Pode ser que, a princípio, isso não seja interessante. Seu valor é que a ilusão foi tecida com imagens interiores do próprio estudante. Obtido isso, ele a poderá repetir uma, duas ou muitas vezes. Quando mais a recordar, mais fundamente a terá impressa na memória e cada vez passará a viver mais profundamente nela. Esse momento do livro me lembra uma coisa que o Stanislavski ensinou pra gente através da preparação do autor lá no comecinho do livro, que é quando ele fala que a gente tem que desenvolver o nosso trabalho de forma consciente pra gente conseguir criar de forma inconsciente. Quando a gente prepara o nosso personagem conscientemente, na hora que a gente vai improvisar, colocar no corpo, a gente consegue transbordar na imaginação, porque a gente está amparado por uma gama muito grande de pesquisa e referências que a gente fez, que a nossa mente vai puxando na memória e você vai ali, você vai criando. Por isso que é muito importante o quê? Estudar. Ator precisa estudar para conseguir criar uma vida original, gente. Bora pro 6º dia de aula. No 6º dia de aula, o diretor ele continua explicando sobre a imaginação através do jogo do filme imaginário. E ele segue com o exemplo do Paulo, que é o aluno que precisava criar a vida de uma árvore. E o Paulo ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu ali ativar a imaginação dele e criar a vida desse carvalho. Por quê, gente? Ele definiu 3 coisas que são assim os pilares, guarde isso que é sua vida, são assim os pilares do improviso, que é o quê? Onde e quem. Entretanto, por mais que ele tivesse conseguido definir o que, o onde e quem, ainda assim, faltava assim uma coisinha muito importante, gente, chamada ação interior, certo? Então, o Stanislavski falou o seguinte: a princípio, você só conseguiu pensar que era um carvalho plantado numa campina. Os olhos do seu espírito estavam cheios de generalidade, nublados com um negativo mal. Agora já pode sentir a terra em suas raízes, mas está privado da ação, que é necessária no palco. Resta, portanto, ainda um passo a dar. Você terá de descobrir uma simples circunstância nova, capaz de tocá-lo emocionalmente e levá-lo à ação. Se você tiver com sono, joga uma água na cara, bebe um café aí, porque o que eu vou te falar agora você vai levar pro resto da sua carreira. Então, presta atenção. E o aluno conseguir despertar essa ação interior que faltava, o diretor fez para ele perguntas simples, mas assim, gente, extremamente importantes. Presta atenção. Ele perguntou o que na vida real, o que mais lhe faz sentir sensibilidade, o que mais te desperta sentimentos na sua vida real. E por que ele fez essa pergunta, gente? Tempo, hein? Só quem viu os vídeos anteriores vai saber responder aqui nos comentários. O quê? Ele faz essa pergunta por conta da analogia de sentimentos, pessoal, que todo ator e atriz precisa extrair da própria vida e empregar na vida do personagem de acordo com as circunstâncias dadas. Recado bem rápido aqui, tá? Ainda dá tempo de você desistir de ser ator ou atriz e estudar medicina, porque teatro é realmente muito difícil. Quando conhecemos as inclinações da nossa própria natureza, é fácil adaptá-las às circunstâncias imaginárias. Para fechar esse dia de aula, os alunos começaram a questionar o Tortzov por que ele deu como sugestão que o Paulo virasse uma árvore, já que ele não poderia fugir, gritar, correr. Fugir e correr acho que é a mesma coisa, né? Enfim, ele não poderia ter ali uma ação física. Olha só a resposta. Só para provar-lhes que até mesmo um tema passivo
pode produzir um estado interior e incitá-los à ação. É um exemplo de como todos os nossos exercícios de desenvolvimento da imaginação devem lhes ensinar a preparar o material, as imagens interiores, para os seus papéis. O 7º e último dia de aula desse capítulo de A Preparação do Ator, o Stanislavski vai resumir qual que é o papel da imaginação no trabalho de um ator e de uma atriz e como a ausência da imaginação faz a gente atuar de forma mecânica. Esse dia de aula aqui, ele é bem curtinho, pessoal, então eu vou ler ele pra vocês. Nossa. Bom, volta. Só o comecinho aqui que eu grifei uma frase, mas o resto eu grifei tudo. Que eu achei que tinha que grifar tudo, muito importante tudo. Então vamos lá. A frase que eu grifei aqui é uma coisa até que ele vai falar mais pra frente no livro, que é no capítulo de adaptação. Então vamos. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder. Adaptem-se às novas condições, ouçam o que elas lhes sugerem e atuem. Essa frase ela faz muito sentido quando você começa realmente a atuar, a preparar monólogo e tal. É uma maravilha. Vamos lá. Toda a criação da imaginação do ator deve ser minuciosamente elaborada e solidamente erguida sobre uma base de fatos. Deve estar apto a responder a todas as perguntas: onde, quando, porquê, como, quem, que ele fizer a si mesmo quando incita suas faculdades inventivas a produzir uma visão, cada vez mais definida de uma existência de faz de conta. Algumas vezes, não terá de desenvolver todo esse esforço consciente e intelectual. Sua imaginação pode trabalhar intuitivamente, mas vocês mesmos já viram, por experiência própria, que não se pode contar com isso. Imaginar em geral, sem um tema bem definido e cabalmente fundamentado, é trabalho infrutífero. Por outro lado, uma atitude consciente, arrojada, para com a imaginação, produz muitas vezes uma apresentação de vida falsificada e anêmica. Para o teatro, isso não serve. Nossa arte requer que a natureza interior do ator esteja envolvida, que ele se entregue ao papel, tanto de corpo como de espírito. Deve sentir o desafio à ação, tanto física quanto intelectualmente, porque a imaginação, carecendo de substância ou corpo, é capaz de afetar por reflexo a nossa natureza física, fazendo-a agir. Essa faculdade é de maior importância em nossa técnica de emoção. Portanto, cada movimento que vocês fazem em cena, cada palavra que dizem, é resultado da vida certa das suas imaginações. Se pronunciarem alguma palavra ou fizerem alguma coisa mecanicamente, sem compreender plenamente quem são, de onde vieram, por quê, o que querem, para onde vão e que farão quando chegar lá, estarão representando sem a imaginação. Esse período, quer seja curto, quer longo, será irreal, e vocês não passarão de autômatos, de máquinas às quais se deu corda. Se eu agora lhes perguntar uma coisa perfeitamente simples: hoje faz frio? Antes de responder, mesmo com um sim ou um não faz frio, vocês, nas suas imaginações, terão de voltar à rua e lembrar como vieram, a pé ou por algum transporte. Devem pôr à prova as suas sensações, recordando como estavam agasalhadas as pessoas que encontraram, como levantaram a gola, como a neve rangia sobre os seus pés. E só então poderão responder à minha pergunta. Se obedecerem rigorosamente a esta regra em todos os seus exercícios, pertençam eles à parte do nosso programa a que pertencerem, verão como se desenvolve e como ganham força as suas imaginações. E é isso, pessoal! Capítulo da imaginação encerrado.
E eu espero que vocês estejam gostando dessa playlist que eu tô colocando aqui pra vocês sobre a preparação do ator. Tem dia que eu tô de saco cheio de ver esse livro, de tanto que eu leio ele. Mas eu amo a preparação do ator. Bom, esse daqui foi o 4º capítulo do livro, né? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores e quer ser um ator e uma atriz, você precisa assistir. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição. E também vou deixar o link para quem não tem o livro ainda para comprar, que é importante ter em casa, porque os vídeos aqui é para te ajudar a estudar. Você precisa ler. O link tá aqui na descrição para quem quiser adquirir o livro. E se você tá com alguma dúvida sobre algum capítulo aqui da preparação do ator, coloca aqui embaixo pra mim. Vai sair o vídeo dos próximos capítulos, mas eu posso fazer um vídeo separado falando pontualmente sobre essa dúvida. Por exemplo, fale mais sobre atuação mecânica. Aí vocês colocam aqui embaixo, só um exemplo, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o arroba aqui, vai lá e segue. Nessa plataforma eu não coloco conteúdo sobre dicas de atuação, sobre a carreira e sobre o mercado artístico. Lá eu posto mais o desenvolvimento da minha carreira artística, né? Mas segue lá, se tiver alguma dúvida também, pode mandar por lá, eu respondo vocês, tá bom, pessoal? Amo vocês, obrigada por acompanhar aqui o canal. Se não for inscrito ainda, já sabe, se inscreve. Eu sou Yari Larico e eu te vejo no próximo capítulo. Tchau!